Olá, que a paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja abundantemente com você nesta nova e abençoada manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de comunhão e reflexão, nosso especial e revigorante amanhecer com Deus. É uma alegria indescritível e um privilégio imenso ter a sua preciosa companhia para juntos mergulharmos na sabedoria transformadora que emana da palavra divina. Que este tempo seja de refrigério para sua alma e de fortalecimento para sua fé. Em um mundo tão frequentemente marcado por tensões, por discórdias que se aprofundam e por divisões que parecem intransponíveis, quem dentre nós não anseia ardentemente por paz? Buscamos a paz em nossos lares, desejando que sejam refúgios de amor e harmonia. Almejamos a paz em nossos relacionamentos interpessoais, sonhando com conexões autênticas e livres de amargura. Anelamos por paz em nossas comunidades, esperando por um convívio social mais justo e fraterno. E, em última instância, todos nós, no mais íntimo do nosso ser, buscamos a paz em nosso próprio coração, aquela serenidade que transcende as circunstâncias. No entanto, a realidade diária, com suas demandas e seus atritos, muitas vezes nos confronta com o exato oposto. Mal-entendidos que geram dor, palavras ásperas que ferem a alma, corações magoados que se fecham para a reconciliação. Diante desse cenário, que por vezes parece desolador, surge a pergunta crucial: como podemos, em meio a essa tempestade de conflitos, não apenas encontrar um oásis de paz para nós mesmos, mas também nos tornarmos construtores ativos e eficazes dessa paz ao nosso redor? Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu incomparável Sermão do Monte, um verdadeiro manifesto do Reino dos Céus, nos oferece uma perspectiva radicalmente transformadora e profundamente esperançosa. Em nossa manhã com o Deus, dedicaremos este tempo para nos aprofundar em uma de suas mais belas, profundas e, sim, desafiadoras bem-aventuranças. Uma pérola de sabedoria divina encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma promessa gloriosa carregada de poder e um chamado urgente e pessoal para cada um de nós que deseja seguir os passos do Mestre. Portanto, convido você a preparar seu coração e sua mente, a abrir seu espírito para receber o que o Espírito Santo deseja nos ministrar. Nos próximos minutos exploraremos juntos o que realmente significa, na prática, ser um pacificador aos olhos de Deus. Investigaremos qual é a bênção indescritível e a identidade celestial reservada para aqueles que corajosamente abraçam esse chamado divino. E de forma muito concreta, aprenderemos como podemos levar essa verdade transformadora para o nosso dia a dia, impactando nossos ambientes e relacionamentos através da paz que somente Cristo pode oferecer. Que este seja um tempo de descoberta, de encorajamento e de capacitação divina. Vamos então, com ouvidos atentos e corações abertos, nos aproximar da palavra viva de Deus. Convido você, onde quer que esteja, a acompanhar a leitura da 7ª bem-aventurança, conforme registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Jesus proclama: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Permita que a profundidade e a beleza dessas palavras ressoem em seu espírito por um momento. Dê uma pausa para a absorção destas lindas palavras. Estas palavras não foram ditas de forma casual. Elas fazem parte do Sermão do Monte, um dos discursos mais centrais e transformadores de Jesus, proferido no início de seu ministério terreno. Este sermão estabelece os princípios éticos e espirituais fundamentais do reino de Deus, descrevendo o caráter e a conduta daqueles que verdadeiramente pertencem a esse reino. As bem-aventuranças, em particular, não são meras sugestões ou conselhos para uma vida feliz. São declarações divinas, proclamações de quem é genuinamente feliz,
abençoado e aprovado sob a perspectiva eterna de Deus. Elas descrevem o caráter do cidadão do céu. Mas o que Jesus realmente quer dizer com o termo pacificadores? Esta palavra é uma composição que significa paz e fazer ou criar. Literalmente, são os fazedores de paz, os construtores da paz. Nesta nossa reflexão diária, é absolutamente crucial que compreendamos que ser um pacificador, no sentido bíblico, vai muito além de simplesmente amar a paz em um nível abstrato, ou de apenas evitar conflitos a qualquer custo, buscando uma tranquilidade superficial. Não se trata de uma passividade ingênua, de uma política de avestruz que enterra a cabeça na areia diante das tensões, ou de uma paz barata que ignora as injustiças e as causas subjacentes dos conflitos. Ser um pacificador, segundo Jesus, é ser um agente ativo, um construtor diligente, um promotor incansável da paz verdadeira e duradoura. É alguém que, com coragem e sabedoria, intervém para reconciliar partes que estão em conflito, que trabalha arduamente para restaurar relacionamentos que foram quebrados, que busca ativamente criar e cultivar ambientes de harmonia, entendimento mútuo e justiça. Fundamentalmente, o pacificador bíblico é alguém que, antes de tudo, encontrou a paz com Deus através de Jesus Cristo, e transbordando dessa paz divina, pode então levá-la e semeá-la nos relacionamentos com os outros. Pacificador não apenas deseja a paz, ele a faz, ele a constrói. Ele se esforça para transformar a hostilidade em amizade, a discórdia em unidade, a amargura em perdão. Isso pode envolver a difícil tarefa de mediar disputas, a coragem de oferecer palavras de reconciliação em momentos de tensão, ou mesmo a necessidade de confrontar amorosamente o pecado e a injustiça que são as raízes de muitas divisões. Contudo, o pacificador faz tudo isso não com um espírito de contenda ou superioridade, mas sempre com um espírito de amor, humildade e com o objetivo final de restaurar e edificar, espelhando o caráter do próprio Deus. E qual é a bênção indescritível, a recompensa gloriosa prometida por Jesus àqueles que se dedicam a essa nobre tarefa de fazer a paz? Ele declara: porque serão chamados filhos de Deus. Que promessa extraordinária e profundamente significativa! Nesta manhã com o Deus, convido você a contemplar a vastidão do que isso realmente implica. Ser chamado filho de Deus ou filha de Deus vai muito além de um mero título honorífico. Implica, em primeiro lugar, uma semelhança de caráter, uma afinidade de natureza com o próprio Deus. Nosso Pai Celestial é repetidamente apresentado nas Escrituras como o Deus de paz. Romanos 15:33, 1 Coríntios 14:33, Hebreus 13:20. Quando nós, seus seguidores, agimos como pacificadores, estamos na verdade refletindo a própria natureza do nosso Pai, manifestando o seu coração reconciliador ao mundo. Deus é o supremo pacificador, que em Cristo Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1:20. Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Portanto, ao promovermos a paz, estamos agindo como verdadeiros filhos, imitando nosso Pai. Além disso, ser chamado Filho de Deus é uma afirmação de identidade e de pertencimento. Os pacificadores demonstram, através de suas ações e atitudes, que são verdadeiramente parte da família de Deus, pois suas vidas estão alinhadas com os valores e propósitos do reino. Eles carregam o DNA espiritual do Pai. Esta não é uma filiação que conquistamos por nossos próprios méritos de pacificação, mas é a evidência de que a graça de Deus já operou em nós, transformando-nos e nos capacitando a viver de uma maneira que honra seu nome. É o reconhecimento público e divino daqueles que se assemelham ao Filho primogênito, Jesus, o Príncipe da Paz. Antes de podermos ser verdadeiramente eficazes como fazedores de paz no mundo exterior, em nossos relacionamentos e em nossas comunidades,
é imperativo que a paz primeiramente reine em nosso próprio interior. Neste nosso café matinal com Deus, somos lembrados de uma verdade fundamental. A verdadeira e duradoura pacificação começa com a nossa própria reconciliação pessoal e íntima com Deus, através da obra redentora de Jesus Cristo. Quando, pela fé, aceitamos o seu sacrifício, confessamos nossos pecados e nos rendemos ao seu senhorio, experimentamos o perdão transformador e a paz que excede todo o entendimento. A paz com Deus, Romanos 5:1. Essa paz vertical, essa restauração da nossa comunhão com o Criador, é o alicerce sobre o qual toda outra forma de paz é construída. Somente quando estamos em paz com Deus, podemos começar a experimentar a paz de Deus em nossos corações. Filipenses 4:7. Essa paz com Deus, por sua vez, nos conduz a uma crescente paz conosco mesmos. Começamos a nos ver não mais através das lentes distorcidas da culpa, da vergonha ou da autojustiça, mas através dos olhos amorosos do Pai, que nos aceita e nos ama incondicionalmente em Cristo. Aprendemos a aceitar quem somos nele, com nossas fraquezas e limitações, mas também com os dons e o potencial que ele nos concedeu. Um coração que está genuinamente em paz com Deus e consigo mesmo. Um coração que não está em guerra interna, que não é atormentado por ansiedades não resolvidas, culpas não confessadas ou uma autoimagem negativa, torna-se o solo fértil de onde brotam naturalmente as atitudes e ações pacificadoras. É difícil, se não impossível, oferecer aos outros uma paz que nós mesmos não possuímos. Portanto, o primeiro passo em nossa jornada para sermos pacificadores é buscar essa paz interior que só Deus pode dar, cultivando nossa comunhão com Ele através da oração, da meditação em Sua palavra e da obediência aos seus preceitos. Nossa primeira e mais imediata esfera de atuação como pacificadores é, frequentemente, aquela que nos é mais próxima e, paradoxalmente, por vezes, a mais desafiadora. Nossa família, nosso círculo de amigos, nossa comunidade de fé. Nesta Manhã com Deus, somos incisivamente chamados a examinar com honestidade e humildade como estamos, ou não, promovendo ativamente a paz nesses relacionamentos vitais. Ser um pacificador em casa, por exemplo, significa muito mais do que apenas evitar brigas. Significa cultivar um ambiente de respeito mútuo, de diálogo aberto e honesto, de perdão rápido e abundante. Significa ser o primeiro a pedir desculpas quando erramos, a ouvir com empatia as dores e frustrações do cônjuge, dos filhos, dos pais. Significa não permitir que pequenas divergências se transformem em muralhas de silêncio ou ressentimento. Entre amigos e na igreja, ser pacificador envolve ser aquele que busca entender antes de ser entendido, que é rápido em perdoar e lento em irar-se, como nos ensina Tiago 1:19. Implica em não alimentar fofocas, intrigas ou discórdias que semeiam divisão no corpo de Cristo, mas, ao contrário, ser uma ponte de diálogo, de compreensão e de reconciliação. Quantas vezes uma palavra branda, dita no momento certo e, com o espírito certo, pode apaziguar ânimos exaltados e apagar o fogo de um conflito iminente? Quantas vezes a decisão de não revidar uma ofensa, de absorver o golpe em amor, pode abrir caminho para a cura e a restauração de um relacionamento? Ser pacificador nesses contextos exige sabedoria, paciência, humildade e, acima de tudo, um amor que se assemelha ao de Cristo. O chamado para sermos pacificadores, no entanto, não se restringe aos nossos círculos íntimos de relacionamento. Ele se estende de forma igualmente imperativa para o mundo mais amplo em que vivemos e atuamos. Nosso ambiente de trabalho, nossa vizinhança, a sociedade em geral. Neste nosso café com Deus, somos lembrados de que, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. E isso inclui, inegavelmente, sermos agentes da paz de Deus onde quer que estejamos.
em um ambiente de trabalho muitas vezes caracterizado pela competição exacerbada, pela busca individualista de sucesso, ou mesmo por fofocas e políticas internas destrutivas, como podemos promover a paz? Podemos fazê-lo através da integridade em nossas ações, da justiça em nossos tratamentos, da recusa em participar de conversas que denigrem outros e da busca por soluções que beneficiem o coletivo, não apenas nossos interesses pessoais. Na sociedade, diante de tanta polarização, injustiça e violência, ser pacificador pode significar defender corajosamente o que é justo, mas fazê-lo de maneira respeitosa e construtiva, sem recorrer à linguagem do ódio ou da divisão. Pode envolver o trabalho por reconciliação entre grupos antagônicos, a promoção do diálogo intercultural e interreligioso, ou simplesmente o ato de tratar cada pessoa, independentemente de sua origem, crença ou condição social, com a dignidade e o amor que Deus lhe confere. É importante ressaltar que ser pacificador não significa ser conivente com a injustiça. Jesus, nosso modelo perfeito, não evitou o conflito com as estruturas de pecado e opressão de sua época. No entanto, sua meta final era sempre a redenção, a reconciliação e a restauração da paz verdadeira e integral. O Shalom de Deus, que envolve bem-estar completo, justiça e harmonia em todas as dimensões da vida. Agora, amados irmãos e irmãs, convido cada um de vocês a um momento de profunda e sincera oração. Vamos juntos nos apresentar diante do trono da graça, pedindo a Deus que derrame sua paz sobre nós de uma maneira especial e que nos capacite, pelo seu Espírito Santo, a sermos os pacificadores que Ele nos chamou para ser nesta nossa manhã. Com o Deus, encontre uma posição confortável, aquiete seu coração e eleve seus pensamentos ao Senhor. Soberano Deus, Pai de amor e fonte de toda verdadeira paz. Jesus Cristo, nosso Senhor, Príncipe da paz, que nos reconciliou contigo. Espírito Santo, Consolador e Guia, que produz em nós o fruto da paz. Nesta manhã, nos rendemos diante da tua majestosa e amorosa presença, reconhecendo que toda paz genuína, toda harmonia duradoura emana exclusivamente de ti. Agradecemos, Pai, pela promessa gloriosa contida em Mateus capítulo 5, versículo 9, de que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Senhor, confessamos que desejamos ardentemente essa bênção, essa identidade, esse reflexo do teu caráter em nossas vidas. Pedimos humildemente, ó Deus, que, antes de tudo, tu estabeleças a tua paz perfeita e completa em nossos próprios corações. Onde houver ansiedade, derrama tua serenidade. Onde houver medo, infunde tua confiança. Onde houver amargura ou ressentimento, opera tua cura e concede a graça do perdão. Reconcilia-nos mais profundamente contigo a cada dia e ajuda-nos a viver em paz conosco mesmos, aceitando o teu perdão e o teu amor incondicional. Capacita-nos, Senhor, pelo poder transformador do teu Espírito Santo, a sermos ativos e corajosos fazedores de paz em nossos lares, sendo exemplos de paciência, amor e compreensão. Ajuda-nos a promover a paz entre nossos amigos e em nossa comunidade de fé, sendo pontes de diálogo e instrumentos de reconciliação. Dá-nos sabedoria para discernir o momento certo de falar e o momento de calar em situações de conflito. Concede-nos coragem para intervir com amor e firmeza quando a injustiça ameaçar a paz, e que tenhamos a humildade necessária para buscar a reconciliação, mesmo quando isso exigir de nós sacrifício e renúncia. Que nossas palavras hoje, Senhor, sejam temperadas com sal e graça, que nossas ações semeiem a paz e a justiça e que todo o nosso ser reflita o teu caráter pacificador. Que não sejamos contados entre aqueles que causam contendas, mas entre aqueles que as apaziguam. Em nome de Jesus, nosso maior exemplo de pacificação,
nós oramos e te agradecemos. Amém. Que esta oração, feita com sinceridade de coração, não seja apenas um interlúdio espiritual em nossa manhã, mas o início de um compromisso renovado e diário. Que ao longo de todas as horas deste dia que se descortina diante de nós, após este nosso abençoado café com Deus, possamos conscientemente e intencionalmente escolher os caminhos da paz. Que estejamos vigilantes e atentos às oportunidades, por menores que pareçam, para sermos instrumentos de reconciliação, de entendimento e de harmonia nos ambientes por onde passarmos e com as pessoas com quem interagirmos. Lembre-se, cada ato de pacificação, por mais simples que seja, é um reflexo do reino de Deus em ação. Amados, ser um pacificador no mundo em que vivemos não é, de fato, uma tarefa fácil ou isenta de desafios. Exige de nós discernimento, coragem, paciência, abnegação e, acima de tudo, uma profunda dependência da graça e do poder de Deus. Contudo, é inegavelmente um dos chamados mais nobres, mais urgentes e mais recompensadores da vida cristã. A promessa de Jesus de que os pacificadores serão chamados filhos de Deus não é apenas um título honorífico que receberemos na eternidade, mas uma realidade espiritual que começamos a experimentar e a manifestar aqui e agora, à medida que nosso caráter se alinha cada vez mais com o coração do nosso Pai Celestial. Que a nossa manhã com o Deus de hoje tenha verdadeiramente acendido em seu coração um desejo ainda mais ardente de buscar a paz, de promover a paz e de viver como um autêntico filho, uma autêntica filha do Deus de toda a paz. E agora, eu realmente adoraria ouvir de você, interagir com sua experiência e aprender com sua jornada. Ser um pacificador é um caminho dinâmico, cheio de desafios únicos e aprendizados valiosos. Por isso, quero lhe fazer um convite muito especial. Qual área específica da sua vida, seja em casa, no trabalho, na igreja ou em sua comunidade, você sente que Deus está te chamando para ser um agente de paz hoje? Quais são os maiores obstáculos ou resistências que você normalmente enfrenta ao tentar promover a paz e a reconciliação? E por outro lado, quais pequenas ou grandes vitórias você já celebrou nessa nobre caminhada de ser um fazedor de paz? Por favor, deixe seu comentário logo abaixo. Sua história, sua perspectiva, suas lutas e suas conquistas podem ser uma fonte imensa de inspiração, encorajamento e sabedoria prática para muitos outros irmãos e irmãs que também estão buscando viver essa bem-aventurança em seu dia a dia. Vamos construir juntos uma comunidade vibrante e engajada de pacificadores, aprendendo uns com os outros e fortalecendo-nos mutuamente neste chamado. Sua voz é importante. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. É uma forma de acompanhar nossas reflexões diárias e disseminar a palavra de Deus. E ao encerrarmos este nosso tempo precioso, que o Senhor da paz, Ele mesmo, vos conceda continuamente a sua paz, em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Que o Senhor seja com todos vós, guardando vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Tenha um dia extraordinariamente abençoado, produtivo, cheio da presença manifesta de Deus e transbordante da paz que só Ele pode dar. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo Café com Deus. Fique na paz do Senhor e seja um instrumento dela onde quer que você vá.